meu nome é Alexandra O'Neill, sou professora aqui na Atlântica, também no ISCTE e no ISG. Tenho alunos desde as licenciaturas aos mestrados e nacionais e internacionais. Sou doutorada em gestão, sou engenheira de base também e sou piloto de aeronaves, é verdade. Já vi que faz muitas atividades diversificadas, tudo a comunicação com os alunos, com os técnicos, com os profissionais, e eu queria perceber de que forma é que acha que o Digital Storytelling, se é uma prática que costuma fazer recorrentemente ou não, mas que prática é que acha que pode, de forma eficaz, entrar no ensino, ou seja, entrar de forma acertada e como é que pode influenciar? Patrícia, um mínimo de propósito. Para além de lecionar em universidades, faço gestão de projeto. E nem de propósito, um projeto que tenho hoje em dia em mãos é um projeto de inclusão e igualdade de género para uma instituição bancária em Portugal, e a ferramenta que estamos a utilizar é exatamente essa. É exatamente o Digital Storytelling, portanto, contar histórias de forma digital. É uma ferramenta bem utilizada, pode ser muito poderosa, porque efetivamente permite uma conexão com quem nos conta a história e permite que consigamos comunicar de forma eficaz, passando inclusivamente emoções. O benefício que acha que é o mais marcante do Digital Storytelling, no seu ponto de vista? O aumento de empatia, porque com a inteligência emocional nós conseguimos contar uma história e passar também um leque significativo de emoções. Conseguimos passar desde a tristeza à alegria e conseguimos ilustrar o nosso ponto de vista, passando de forma muito mais eficaz a mensagem. A grande dificuldade, muitas vezes, do Digital Storytelling, porque como nós aplicamos mesmo nas escolas, é adaptá-lo para diferentes grupos etários e para diferentes, mesmo faixas mesmo de educação e também o ramo profissional. Existe algum segredo que acha que possa ser a ferramenta essencial para adaptar para toda a gente ao mesmo tempo, mas tocar cada coração, tocar cada alma individualmente? Ou seja, há um truque que acha que exista? Eu diria que temos sempre que adaptar a nossa forma de comunicar. Se nós estivermos a falar com uma faixa etária mais jovem, temos que ser dinâmicos, temos que ser coloridos para conseguir captar a atenção. Se estivermos a falar com um público-alvo mais técnico, devemos assegurar que mostramos que dominamos e que conseguimos passar essa mensagem. Portanto, eu diria que temos que adaptar. Um conceito talvez que daria seria ter um propósito, um objetivo bem definido. E esse será o ponto comum para qualquer comunicação através de contar histórias. Ou seja, por vezes achamos que temos que contar uma história muito, muito interessante e deixar o ponto final, o objetivo final para o fim. Eu diria que por vezes podemos até inverter essa dinâmica, ou seja, deixar a mensagem muito clara, depois no fim contar a história. Muitas vezes quando nós fazemos Digital Storytelling, não sei se costuma ser a prática ou não sempre, mas nós sempre criamos uma narrativa de um indivíduo, de uma pessoa, e contamos a partir desse ponto toda a história que temos para contar, toda a lição que temos para dar. Acha que é essencial sempre especializar em alguém com uma personalidade, seja que é uma persona, né? Que é uma personagem fictícia ou pode até ser realista, ou há outros pontos que considero que possamos não começar logo de partida, ou seja, ter uma pessoa em que vamos criar a nossa narrativa é essencial, ou podemos sempre dizer aconteceu, começar por algum acontecimento assim genérico? Ainda há relativamente pouco tempo, numa conversa em painel que tive sobre contar histórias, o storytelling, dizia alguém com muita graça: as nossas avós eram as melhores contadoras de histórias, era ou não era? Como é que contavam essas histórias? Envolviam-nos, não é? Claro que histórias na primeira pessoa, hoje em dia, em termos corporativos, envolvem-nos de forma muito direta, especialmente se de alguma forma temos uma relação de admiração com quem nos está a contar a história. Mas mesmo que seja numa terceira pessoa, se o propósito da história for claro, nós gostamos de ouvir. Tal como gostávamos de ouvir as nossas avós. É verdade. As avós contam sempre histórias do Arco da Velha e nós sempre ficamos emocionados. Da consideração ética, pode ser ou não uma armadilha, ou seja, a pessoa testa ali
questões que são, às vezes são tabus éticos, não é? Pode ser uma armadilha para o público-alvo não aderir logo, ou o que é que acha que é a utilização dessas questões éticas como lições, como ali uma aprendizagem? É uma boa aposta ou é um risco a tomar? Às vezes não compensa. Essa é uma excelente questão, Patrícia, porque efetivamente o contar histórias tem algumas armadilhas, alguns riscos. Principalmente, tanto para quem ouve como para quem conta. Para quem conta, nós temos que garantir a dignidade de quem conta. E por vezes, quando estamos a contar histórias, contamos histórias muito pessoais. Contamos muito de nós. E ao contrário de contar uma história antigamente, onde não havia registro, não é? Hoje em dia, o registro é permanente. E, portanto, quando nos expomos muito, como a comunicação hoje em dia circula de forma tão rápida, quando utilizamos esse contar histórias, temos que ter a certeza que mantemos a privacidade e a dignidade de quem nos conta essa história. De quem lê, de quem ouve, de quem vê, tira a atenção de não reter apenas estereótipos. Às vezes, quando nós usamos storytelling, nós temos de abordar as questões assim como a ansiedade, o stress, aquele balanço entre a vida e o trabalho, muitas vezes dar ali uma perspectiva de que, ok, não é o único, estamos aqui a criar pessoas diferentes, mas a ter um balanço entre aquilo que, para não ter burnout, as questões todas. São essas as questões adequadas que considera que se pode sempre tratar no storytelling, ou, por exemplo, falar sobre igualdade de educação, sobre igualdade de oportunidades, são outros temas que já testou ou não testou, e se acha que a adesão é sempre a mesma, ou seja, se nós tratarmos daqueles problemas mais de hoje em dia, que é o stress, as soft skills, a comunicação, a liderança, são temas que são fáceis das pessoas verem e identificarem como storytelling, ou se outras questões podem ser, e de que forma que podem ser abordadas. A ansiedade e o stress, por um lado, podem e devem ser trabalhadas com esta ferramenta, tanto por quem mais uma vez produz como quem vê este tipo de ferramenta. Ou seja, como ferramenta, se eu efetivamente tenho alguma ansiedade em comunicar, quando gravo um vídeo para comunicar, essa ansiedade poderá diminuir, até porque eu faço na segurança do meu local, dos meus termos. Para quem vê, permite-me visualizar essa ferramenta de comunicação também nos meus termos, portanto é efetivamente uma ferramenta interessante. Agora, quanto a conteúdos, eu diria que utilizo a ferramenta para todo o tipo de conteúdos. É uma ferramenta que utilizo muito a contar histórias, tanto digitais como por vezes em aula, e uso muito para ilustrar todo o tipo de conteúdos. E o que eu noto é que, a partir do momento que eu estou a contar uma história, a audiência fixa-se. Porque nós gostamos muito de ouvir contar histórias. Já várias palestras que costumamos fazer, a diferença entre quem vai ao palco, conta uma história, e a diferença de quem vai ao palco e conta, mostra gráficos e PowerPoint, a adesão do público é completamente diferente. Contar uma história é uma forma diferente de passar a mensagem, e é o segredo para uma boa comunicação. É verdade, não é? Até porque nós estamos, hoje em dia, queremos a mensagem muito rápida, não é? Uhum. E, portanto, ao contar histórias, criando ali algum enredo, aí sim queremos ouvir. Porque se for só dados, nós não temos a intenção. E acho que o digital storytelling, na sua opinião, pode ser aplicado a debates e conversas, por exemplo, em aulas sobre emoções, sentimentos, sobre temas controversos, podem ser aplicados ou não em aula para começar um debate? Sim, sim, até porque permitem ser o ponto de partida, não é? Portanto, ao ilustrarmos determinado conteúdo, darmos ali um ponto de partida para a discussão no ponto seguinte, não é? E portanto, permite que cada um consiga ter uma relação ou não com o que acabou de ser contado. E, portanto, ajuda muito no debate seguinte, sim, sem dúvida. Tem algum conselho? Aquilo que pode ser ferramenta, que pode ser uma forma de trabalhar este digital storytelling nas escolas, para quem está a começar, o que é que que técnicas é que, uma ou duas, que acha que deve tomar-se, por exemplo, tentar converter aquilo que é o conteúdo em histórias mais práticas, que é criar personagens, que é aprender a comunicar, que duas dicas deixaria para quem está a começar neste ramo
digital storytelling? Eu diria que nós ouvimos em quem confiamos, não é? Portanto, a liderança, não é? O motivar os outros para um objetivo comum está muito baseado na confiança, e a confiança é a base para uma comunicação eficaz. A confiança é dividida em 3 grandes variáveis, não é? A empatia, a lógica e esta capacidade de passarmos uma mensagem clara. E, portanto, eu diria que uma pequena dica seria, se não temos a certeza que conseguimos cativar ou ter o tempo suficiente para passar a totalidade da mensagem, passar a mensagem no início do nosso vídeo, da nossa história. Portanto, reforçar do que é que vimos falar e reforçar no fim novamente. Mas assim temos a certeza de que o propósito daquela história é passar. De forma é que acha que a educação emocional, ou seja, a educação através das emoções, pode de facto melhorar o nosso ensino a nível nacional, desde o básico, o secundário, universitário, mas o que é que existe na transmissão de emoção que torna o ensino completamente melhor e mais efetivo? É um tema muito relevante, eu diria, inclusivamente com o avanço da inteligência artificial. Cada vez mais nós vamos ter um foco na inteligência emocional, menos na inteligência cognitiva, até porque vamos ter soluções que vão disponibilizar dados e informação e o tal conhecimento que nós procurávamos de uma forma muito rápida. E, portanto, eu diria que nós ensinarmos a relevância das emoções, a relevância da inteligência emocional, a relevância de não só conseguirmos ter empatia, ler os outros e ter a capacidade de socializarmos, de passarmos mensagens, mas também a capacidade de nos conhecermos e de nos gerirmos, cada vez vai ser mais importante. E, portanto, eu diria que, como educadores, como professores, como influenciadores, temos que mostrar que é importante desenvolvermos essa capacidade de inteligência emocional, é cada vez mais importante a componente de soft skills e, portanto, é cada vez mais importante ajudarmos nesse desenvolvimento. De quem quer começar nesta área, algumas competências que são necessárias adquirir ou que já tem, se reconhece alguma que possa partilhar? Eu diria numa única expressão, a inteligência emocional, que envolve, como dizia muito bem a Patrícia, claro que a empatia e a capacidade de nos relacionarmos com os outros, mas acima de tudo a capacidade de nos conhecermos e de nos regularmos. Alguns autores e estudos dizem que a forma como os outros se comportam connosco está muito relacionada com a forma como nós nos comportamos. E, portanto, eu diria que numa primeira instância vamos nos conhecer, vamos saber as nossas limitações, as nossas características, trabalhá-las, porque tiraremos com certeza o melhor dos outros dessa forma. Porque tentamos abordar algo que não é o tradicional, existem as barreiras, sobretudo daquilo de quem nos ouve e também de nós próprios e também do ensino em que estamos inseridos. Que tipo de barreiras é que acha que são as mais difíceis de combater quando tentamos implementar a inteligência emocional e se tem alguma ideia de como é que podem ser realmente superadas? Porque nós, quando vemos isto de inteligência emocional, vemos que é realmente algo que funciona, mas muitas vezes a adesão do público ou o próprio sistema em si não permite a implementação em larga escala. Sem dúvida. O que eu vejo é uma barreira significativa, que é o estereótipo e o preconceito. E, portanto, considerarmos que a saúde mental, que a inteligência emocional, que a empatia são os parentes pobres da gestão, quando na realidade o que nós prevemos, analisando as ferramentas que estão a ser disponibilizadas, cada vez mais ferramentas cognitivas, é que essas vão ser efetivamente as ferramentas relevantes de gestão. Portanto, eu diria que o estereotipo, o preconceito, o não considerarmos estas variáveis como relevantes, são barreiras para que efetivamente as exploremos. Portanto, precisamos de conversar sobre estes temas e de perceber que o futuro vai ser efetivamente da componente emocional, da capacidade de nos gerirmos os outros, deste reconhecimento emocional, cognitivo e desenvolvimento de empatia. Portanto, temos que quebrar estes estereótipos.